início nosso encontro desta noite. Essa quarta-feira ela será dedicada ao que a gente chama de primeiro encontro geral aí do Beit Davar. É um trabalho de nossa igreja que está começando. É o trabalho nas casas. É a reunião que a gente faz nas casas, nos lares, que hoje nós vamos apresentar. Já ele vai pôr ali um slide. Acho que a hora que vocês chegarem já viram ali o nosso logotipo. E o nosso propósito é aquele lá, Casa da Palavra. E o nosso propósito é de que a nossa igreja ela reaprenda ou recomece esse trabalho de encontro nos lares. Mas já com um propósito. O crescimento da nossa igreja virá dos lares. Essa é a nossa oração, de que a igreja começará a crescer a partir dos lares da igreja. Lógico, a igreja recebe muitos visitantes. As pessoas vêm, as pessoas comungam conosco. Mas nós queremos nos aproximar dessas pessoas. E uma igreja com 200 pessoas num culto, com 180, com 250 pessoas num culto, dificilmente vai estreitar laços. Esses laços precisam ser estreitados, porque vir à igreja a gente sabe que não é tudo. Nós precisamos de comunhão uns com os outros, precisamos conhecer uns aos outros, precisamos compartilhar nossa vida uns com os outros. E então essa é a proposta da gente, nas diversas regiões onde há lares da igreja, a gente abrir trabalhos e esses trabalhos funcionarem como um ponto de comunhão, mas também um ponto de evangelização. Um lugar onde você vai apresentar o evangelho para pessoas afastadas de suas igrejas, apresentar o evangelho para pessoas não crentes, que ainda não sabem nada sobre Jesus, ou para pessoas que sabem alguma coisa de Jesus, católicos, espíritas, mas que não entendem nada do que sabem. Sabem apenas que Jesus existiu, dizem apenas o básico, Jesus é o Filho de Deus, mas nem sabem o que significa entregar a vida a Jesus. Então, Beit Davar, que é a expressão hebraica para Casa da Palavra, ela tem essa função, é um projeto da nossa igreja, e que, se Deus assim permitir, iremos envolver cada dia mais outros espaços, outros lares, E hoje nós vamos dedicar ao primeiro encontro, que o objetivo é que estes encontros sejam grandes encontros. Então, cada Beit Davar de uma região vai trazer assim seu grupo, vai falar, olha, hoje nós estamos aqui, Beit Davar lá do Carrão, lá do Sapopemba, de São Mateus, do Tatuapé, da Vila Formosa, do Morumbi, de Nova York, Paris, não estou exagerando, né? Que venham para o culto para a gente celebrar juntos e aí também fazer aquela unidade maior, né? Então, hoje nós vamos dedicar a isto. Nossa palavra hoje vai ser de incentivo a você perceber a importância dos lares no contexto da igreja. Ok? Vamos louvar ao Senhor com um canto. Vamos cantar a santidade de Deus, cantando ao som do instrumento, o hino de número 11. Então, quero dar as boas-vindas a todos, E já vamos poder nos conhecer melhor. E quero dar as boas-vindas a quem nos assiste pela internet. Hoje, você que está nos assistindo pela internet vai conhecer esse projeto. Se você morar perto de uma Beit Davar, já está convidado a comparecer lá para conhecer melhor e de perto. Vamos ficar em pé ao som do instrumento, cantar o hino 11. Trindade Santíssima. Santo, Santo, Santo.
Amém. Vou pedir ao presbítero Eldo, dirija uma palavra de oração, Eldo. Pai, louvamos o Teu nome, Deus, por esta oportunidade, Pai, mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Sim, Senhor Deus. Especial, Pai, que veremos planificação, Deus, a respeito desse trabalho tão importante da Tua casa que estamos iniciando, Pai, ao qual nós pedimos a Tua direção, a Tua bênção, Pai, a Tua ajuda para que as pessoas, ó Deus, envolvidas nesse trabalho possam estar dispostas, ó Deus, e possam ser usadas poderosamente em Tuas mãos. Sim, Senhor Deus. Todas as famílias da igreja, Pai, para que possam se envolver nesse trabalho e que ele venha frutificar, Pai. Que venha ser bênção na vida de muitas pessoas que ainda não conhecem e muitos que ainda não sabem, Pai, não conhecem Cristo como seu Salvador. Sim, Senhor Deus. E por isso, Pai, tem sofrido muito em suas vidas e carece, Pai, de entregar a sua vida nas Tuas mãos. Amém, Senhor. Abençoa, Amém. Pai, esse trabalho. Abençoa nesta noite, ser com cada alma, com cada vida aqui presente, ser com a Tua igreja todos, e com aqueles que não puderam vir, Pai, abençoa ricamente os enfermos. Nós colocamos diante de Ti, suplicando a Tua bênção, a Tua direção sobre a vida de cada um deles. Sim, Senhor Deus. Com todos os planos, projetos da Tua igreja, Pai, nossas congregações, nos colocamos também diante de Ti, Pai, da mesma forma que o Senhor esteja trabalhando, ó Deus, nesses locais. Amém, Senhor. Para Amém. que a Tua palavra possa ser levada a muitos corações, ó Pai. Amém, Senhor. Fica Amém. conosco, Senhor. Perdoa nossas faltas, nossas fraquezas, nossos pecados e ajuda-nos. Suplicamos tudo em nome e pelo amor de Cristo, nosso Redentor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar, irmãos. Nós vamos cantar no final, 183, tá bom? Meus irmãos, antes de passar a explanação do projeto em si, eu gostaria de convidá-los a abrir as Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deixa eu falar um pouco sobre o modelo bíblico de evangelismo nos lares. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 42. A igreja cristã, propriamente dita, ela vai começar ali depois do Pentecostes. Na verdade, será que é o carro de alguém que está aí com o alarme ligado? Quer dar uma olhada lá? Está na rua ou está aqui dentro do... dá uma olhadinha, não tem problema. A igreja cristã, ela vai começar propriamente dita aqui no Pentecostes, quando Pedro se levanta dentre os apóstolos e anuncia, faz esse anúncio desta palavra, dizendo, olha, isso que está acontecendo é o que Deus prometeu, o derramamento do Espírito Santo. Nós cremos que já havia uma igreja de Deus no Velho Testamento, mas a igreja do Velho Testamento ainda era uma igreja baseada num conceito que a gente chama de conceito de sombras. Ou seja, o sacrifício ainda era o sacrifício de cordeiros, porque não tinha sido feito o sacrifício de Jesus Cristo ainda. Mas todo aquele povo do Velho Testamento olhava pela fé através daquele cordeiro que eles matavam e enxergavam a Cristo. E não tinham o mesmo discernimento que os crentes do Novo Testamento. Então, vamos dizer assim, a igreja cristã propriamente dita, ela começa no Novo Testamento, embora ela já exista, o seu embrião, o povo de Deus já é a igreja de Cristo também. Mas para dizer assim, quando começou a igreja cristã, propriamente dita, nesse sermão de Pedro, quando muitas pessoas se converteram. E o texto que nós vamos ler, verso de número 42 de Atos 2, dá conta da vida desta igreja logo no seu início. Diz o texto assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja estruturada em 4 pilares. O primeiro pilar, a doutrina bíblica, o ensino. Uma igreja que foi congregada ao redor da palavra do Senhor. Desde cedo, a palavra de Deus é que estrutura a igreja, a doutrina dos apóstolos. Essa igreja tinha um outro pilar, o pilar da comunhão. Era uma igreja onde as pessoas estavam vivendo em comunidade.
Elas não só iam lá e aprendiam algumas coisas, mas o que elas aprendiam faziam com que elas se tornassem amigas mais intensas umas das outras, irmãos mais próximos uns dos outros. É o ideal de uma igreja. Uma igreja não é um lugar apenas para você frequentar, é um espaço de convivência. Isso é muito importante, essa consciência, porque hoje nós estamos num tempo do individualismo, né? Quem mora em apartamento? Tem alguém que mora em apartamento aqui? Todo mundo mora em casa, igual eu, né? Quem mora em apartamento, eu sempre faço a mesma pergunta. Se você conhece os vizinhos do seu hall de apartamentos, né? Às vezes são apenas 4 portas e as pessoas só veem o vizinho, só conhecem o vizinho do elevador. E nas nossas casas hoje? Quem é que tem o portão de casa com menos de 2 metros de altura? Quem é que tem um portão em casa assim, com menos de 2 metros de altura? 1,5 metro mais ou menos. Quem é que tem um portão que vai até o teto, até a laje, fechando tudo? Seja bem-vindo, senhor Rogério. Boa noite. E a senhora também, viu, senhora Renata? Esse casal simpático. Eu bati hoje na porta da casa dos seus pais, tá? Você só ficou sabendo? Nem eles. Eles estavam dormindo, segundo a sua avó. Mas elas estão dormindo, não entra não. Então tá bom, deixa para outro dia. Hoje eu fui fazer a visita, o Hinaldo conhece bem a casa. A campainha não estava funcionando. E o portão tem câmera. Aí eu fiquei olhando para a câmera para ver se fazia assim, para ver se alguém me via, ninguém me viu. E sabe que a gente não bate mais em porta assim, né? É campainha, né? E o portão, sabe quando você procura uma fresta no portão para tentar enxergar lá dentro? Não tinha nenhum, não dá para ver nada. Né? Gente, hoje nós vivemos num mundo individualista. Rafa, você mora lá na sua casa nova? Eles moravam no apartamento, né? Sim. Olha, o tempo está passando, gente, eu já nem lembro algumas coisas. Quanto tempo faz que vocês moravam em apartamento? Você conhece todos os vizinhos lá, Rafa? Na rua não. Não, Rafa? Você entra na sua casa e sai e não conhece os vizinhos? Só de oi, tchau. Oi, tchau. O nome, primeiro nome. De quantos vizinhos você conhece o primeiro nome? Oswaldo, Rafa Laide. Não, você está salvando ele. Ruth, João, Tawane. Ruth e João, Tawane, né? Que são membros aqui da igreja, né? Gente, o que o Rafa está vivendo é próprio da geração dele. Não era ainda da minha infância. Como eu moro na casa onde eu cresci, conheço todo mundo na rua. Mas a minha infância é diferente do que nós estamos vendo nossos filhos. Apesar de que eu, graças a Deus, ainda moro num lugar onde eu posso dizer para os meus filhos conhecer os vizinhos. Nós vivemos num mundo individualista. Mas a igreja não pode. Eles perseveravam na comunhão. Ou seja, eles insistiam na comunhão. Eles perseveravam na doutrina. E o resultado do que aprendiam era a comunhão. O que mais? Eles perseveravam, o que mais? No sacramento, partir do pão. Eu, particularmente, acredito que aqui está uma referência ao sacramento da ceia, que era a própria lembrança de Cristo. Eles comungavam e eles dividiam a fé. Eles também não só eram amigos, eram verdadeiros irmãos de sacramento. O sacramento da ceia ele é importante justamente porque a gente divide fé, corpo, o mesmo corpo, o corpo de Cristo. É o equivalente a dizer que eles perseveravam também na igreja, no sentido da comunhão de dons, na comunhão de serviços. E para finalizar, eles perseveravam na oração. 4 pilares de uma igreja que crescia, que se multiplicava, uma igreja que abençoava, uma igreja que causava mudanças na cidade onde ela estava. Outra pessoa, lê para a gente versos 43 até o 45. Em cada alma havia
muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então aqui esta igreja, ela trabalhava em prol de sua comunidade. Era uma igreja que vivia voltada para a sua comunidade. As necessidades dos membros daquela igreja era preocupação da igreja. É óbvio que nós temos todo um contexto do Novo Testamento e todo um contexto muito particular dessa igreja, irmãos. Porque tudo está começando. Muitos não eram nem residentes em Jerusalém. Então, vamos entender o que está acontecendo nessa igreja. O que ela era? Muitos vieram de outros países, chegaram ali e se converteram. E nem quiseram voltar. Alguns crentes que moravam próximo venderam suas propriedades e agora estavam em Jerusalém e precisavam muito que a igreja os assistisse. Imagine só, por exemplo, Barnabé, que era natural de Chipre, e agora ele está aqui em Jerusalém, ele vende o que tem em Chipre e ele entrega na igreja. De uma certa maneira, agora a igreja vai ter que tomar conta de Barnabé. Então, esse é um momento muito específico. Não acredito que nós tenhamos a necessidade de repetir exatamente o que eles fizeram, mas uma coisa a gente não pode perder, é o espírito com que essa igreja, ela cuidava das necessidades uns dos outros. Então, como essa igreja olhava para a sua comunidade, como o desenvolvimento da comunidade, como o bem-estar da comunidade, era importante para eles. Eles tinham, então, dentro da sua dinâmica de vivência, de convivência, um olhar para o particular, não só para o coletivo. Daí, o que a gente vai ver agora, nessa dupla jornada que eles faziam, tanto no templo quanto nas casas. Verso 46, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então eles tinham uma reunião coletiva no templo, lá eles aprendiam, lá eles trocavam as suas experiências, mas de qualquer maneira tinha uma convivência mais particular de casa em casa. E eu quero destacar isso. Como no Novo Testamento, o evangelho que nascia nos lares foi uma ferramenta de crescimento da igreja. O evangelho nascia nos lares e o evangelho se multiplicava nos lares. O evangelho se consolidava nos lares. A fé que se aprendia no templo, que se aprendia nas reuniões coletivas, essa fé era levada para dentro das casas. Era uma fé compartilhada nos lares. Mais um exemplo aí no livro de Atos mesmo, se você puder ir um pouquinho... Pois não, pode falar. Desculpa interromper, mas Não há problema. a conclusão do procedimento da igreja primitiva, os resultados aconteciam. Pessoas eram salvas. Pessoas eram salvas. Lê o 47, nós não lemos, né? Mas pode ler. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles faziam tudo isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então havia conversão. exatamente. E eu vou voltar nesse ponto, que esse é o meu ponto aqui. É o ponto que eu quero trabalhar com Beit Davar. O crescimento da igreja a partir dos lares. Porque hoje o nosso modelo eclesiástico está mais ou menos assim. Nós crescemos a igreja a partir da porta da igreja, as pessoas que entram ali. Mas nós queremos investir em pessoas entrando na igreja a partir da porta dos lares. Pessoas chegando numa Beit Davar, numa reunião com irmãos, criando comunhão com irmãos e vindo para a igreja já com uma comunhão com pessoas da igreja. Porque nós temos vários modelos, né? Posso dar o seu exemplo, Eliana? Eliana veio da igreja batista. Então ela já tem um costume evangélico. Ela chegou na nossa igreja, uma visita, duas. Ela já tem um jeito mais
aberto, conhece alguém, cumprimenta outra pessoa, logo vai se enturmar. Se já não está envolvido. Na classe de escola dominical já estava ajudando o professor. Mas tem pessoas mais tímidas, pessoas mais fechadas. E elas entram pela porta da igreja do mesmo jeito que Eliana entrou. Algumas delas não têm experiência nenhuma com nenhuma igreja. Não sabem como é que funciona. O que elas têm é experiência com o mundo. E no mundo, cada um para si. E nem sempre é Deus para todos, né? Nem sempre. Então, às vezes ela chega, ela senta e ela vai embora sem poder ter desfrutado disso. É um tipo de crescimento da igreja, eu não tenho dúvidas. Esse é o padrão de crescimento atualmente da nossa igreja, a porta da igreja. A nossa igreja cresce por pessoas que entram ali e começam a ficar conosco. Mas nós queremos agregar, nós não queremos abandonar esse modelo que Deus tem usado. Não estou reclamando de Deus. Só estou dizendo que eu acho que um modelo baseado na porta dos lares pode ser mais consistente. Pode ser um modelo mais vivo, onde a fé se compartilha de forma mais intensa. Então, eu acredito muito nesse evangelismo. Eu vou voltar já nesse texto que ele leu. Quero ler agora com vocês, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Existem outros, vou usar só este aqui de exemplo. Mas, por exemplo, no capítulo 16 você tem dois lares que abrigarão a igreja de Cristo. O primeiro é o de Lídia, em Filipos. Capítulo 16, dos versos 11 em diante. Eu vou resumir a leitura. Paulo, ele navega até Troade, dali ele vai em direção a Neápolis, e ele chega à cidade de Filipos, a primeira cidade da Macedônia, que é o continente europeu, a primeira cidade da Europa, quem vem de lá para cá, do Oriente para o Ocidente. Paulo pisa na primeira cidade da Europa, como nós chamamos hoje, né? E Paulo ali, ele vai no dia de sábado a um lugar de oração, é uma praia, onde algumas pessoas se reuniam para alimentar a sua espiritualidade. Não havia uma igreja lá, mas haviam pessoas preocupadas com a espiritualidade. Pessoas que estavam buscando alguma coisa. Era um lugar de oração. Verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando, falávamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Veja, é difícil a gente saber se o lugar de oração era para Paulo ou se era para aquelas mulheres. Mas havia mulheres ali que se interessaram pelo cultivo espiritual. E ali Paulo prega o evangelho, Deus abre o coração de Lídia, esta mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, versículo de número 14. O Senhor abre o coração. E alguém lê aí para a gente o verso 15. Verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então você vai ver Lídia abre as portas da sua casa para o evangelho. Ela é batizada, toda a sua casa é batizada, e ali começa uma igreja que depois vai até receber uma carta de Paulo à igreja aos Filipenses, a igreja dos Filipenses, a cidade de Filipos. Então você vê como uma casa foi estratégica. Outra casa, a conversão do carcereiro, capítulo 16 mesmo, verso 27. Um homem que cuidava antigamente os carcereiros, né? Eles tinham serviço, eles trabalhavam nos fundos da prisão, era a casa deles. Então eles cuidavam da prisão e a casa deles ficava ali, contígua à prisão. E aconteceu que, havendo ali, respondiam com a vida pelos presos ali, né? Eles tinham que dar conta dos presos que estavam ali, ninguém podia fugir. E aconteceu então que o grande terremoto, todas as cadeias estão soltas, a prisão está aberta, e ele entra e vê tudo ali aberto, ele fala: eu vou me matar, porque os presos fugiram, vão dizer que a culpa é minha,
Não vai ter explicação. Paulo fala, não te mates, não faças isto, porque todos estamos aqui. Esse carcereiro se converte. E logo que ele se converte, o que é que ele faz? Ele pede para Paulo o que ele tem que fazer para ser salvo. Alguém lê o verso de número 31? O que ele tem que fazer? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Lê o 32 também. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, lá no verso de número 34, depois você pode ler, o que ele faz? Ele convida o apóstolo para ir para a casa dele. As casas, elas sempre tiveram um significado muito importante. Não a casa em si. Na verdade, o grande significado é a família. E eu acredito muito que a conversão de pessoas que nós conhecemos, quando ela acontece a partir do nosso lar, ela é uma conversão que traz alegria para o lar e traz alegria para as pessoas, porque elas têm uma referência pessoal. Olha, quem me levou para o Evangelho foi fulano, que morava perto da minha casa. Isso acontecia muito no Nordeste, lá com a minha família. Era nas casas que as pessoas conheciam a Cristo. Foi fulano que me levou para a igreja. Foi um culto na casa de Beltrano que eu conheci Jesus. Irmãos, e a nossa tentativa aqui com esse projeto nosso? Pode passar os slides, pode passar o próximo. Com esse processo, será que ele está me ouvindo lá em cima? Tá, eu vi a setinha rodando ali. Beit Davar, essa expressão, é um projeto de aproximação entre os membros da igreja e para pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então, é um projeto duplo. É um projeto que eu quero que famílias de uma determinada região se encontrem durante a semana. Então, já fizemos aqui o convite para Eliana, para ir ver a Beit Davar lá do Carrão. Vai conhecer melhor os irmãos, vai poder saber o nome de mais gente, vai poder saber um pouquinho mais da história e será conhecida. Vai conhecer e vai ser conhecida. Vai conhecer pessoas. E vai poder, numa hora de aperto pessoal, sabe para quem ligar para pedir oração. Sabe com quem vai se aconselhar. Vai poder se aproximar. Outra coisa, nossos filhos precisam crescer com amizade com outras crianças crentes. Como é bom você poder... Eu cresci não, né? Eu não falo cresci porque não cresci tanto, né? Mas eu fui criado na igreja. De domingo ia para casa dos meus amigos. Casa do Oséias, aqui em Vila Formosa. Em Sapopema, quando ainda era criança, todo domingo eu ia para casa de alguém, ou alguém vinha para minha casa. Isso fortalece vínculos que duram a vida toda. Vínculos que são muitíssimo importantes. Hoje os pais pegam os filhos, põem debaixo da asa e saem, os filhos não têm oportunidade nem de conhecer os outros, né? Nós precisamos disso. E esse trabalho de comunhão é muito importante. E uma outra coisa que eu acho, voltando lá ao texto que o Hinaldo leu, a simpatia atrai. Poxa, irmãos, nós precisamos evangelizar nossos vizinhos, precisamos evangelizar nossos parentes. Às vezes, nós estamos tão fechados que nem nossos parentes podem conhecer a Cristo através de nós. Os nossos parentes olham para nós e falam assim, fulano não tem nem amigo. Que os não crentes, eles têm amigos. Se reúnem para assistir futebol, ou não, um na casa do outro, para jogar dominó, para beber. Eles se reúnem. Eu fico impressionado como eles são festeiros. Não gostam de se reunir. Partida de futebol, um vai na casa do outro, bebe cerveja, bebe isso, bebe aquilo, faz churrasco. E os crentes, nós estamos fechados. Para alguns parece que a gente não gosta de se divertir. Parece que ser crente é abrir mão da diversão. Lógico que a nossa diversão é diferente da deles, mas é tão divertida quanto.
Então, nós precisamos causar simpatia, abrir nossas casas. Nós precisamos ir na contramão desse mundo. Esse mundo está fechando. Nós temos que abrir. Simpatia e evangelização por amizade. Eu acredito muito nisso. Evangelização por amizade. Tive a oportunidade de visitar a dona Irecê e seu Davi. E eles são muito simples. E eles são muito simples com os vizinhos. E nós fomos visitar os vizinhos dele, que eles já convidaram, já estiveram aqui na igreja. Como eles são queridos dos vizinhos. Como é fácil fazer um trabalho de evangelismo. A Beit Davar tem esse propósito duplo: juntar famílias da igreja e alcançar pessoas. Próximo slide. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Casa da Palavra é uma iniciativa da nossa igreja, tem como propósito criar um ambiente de aproximação e evangelismo, funciona como um projeto de pequenos grupos, grupos nos lares. Existem a partir das casas dos crentes e tratar-se-á de encontros semanais, com uma casa anfitriã. Então a gente está abrindo uma casa anfitriã, já vou apresentar as casas, né? Nós começamos com 2, com 2 projetos para mais 2. Essas casas vão abrir o espaço, já abriram. As casas anfitriãs então recebem as pessoas. E nós vamos ver que essa casa vai receber semanalmente um grupo. Tem o trabalho de convidar seus vizinhos, de convidar as famílias da igreja que moram na região. Então, olha, tarefa dupla. E nós queremos o quê? Que esses grupos cresçam e se fortaleçam. Próximo slide. Aqui nós estamos, uma foto que eu tirei com o meu celular, que não tem uma boa definição, tá? Mas aqui é Beit Davar do Carrão. Você vê como é um ambiente simples e informal. Não é um ambiente, dá um pregador com um terno, um encontro em que há uma pregação com característica formal do culto. O culto é uma coisa. Esse é um encontro para a gente dividir experiências. É um encontro baseado na informalidade, mas na comunhão da palavra. Tá? Essa aqui é a do Carrão. Ali pertinho do Largo do Carrão. Você vê, é reunido o povo na garagem da Alice. Ali, a casa da Alice e do Miro. Os dirigentes ali são Ivanildo e Cláudio Honor. Esse casal simpático. Todos nós conhecemos esse casal como a princesa e o patinho feio. Mas foi ele que se apresentou assim. Você lembra disso, Cláudio Honor? Lembra, né? Foi ele há muitos anos atrás. Eu tenho até uma foto de vocês lá no Coreto. Era um encontro de Dia dos Namorados em que ele abriu o coração. Que ela era a princesa da escola e ele era o patinho feio. E o patinho feio conquistou a princesa da escola, né? E era magrinho, né? Mas tinha uma boa conversa igual tem hoje. Essa é a casa anfitriã, os dirigentes, Cláudio Honor, Ivanildo. De anfitriã é a Alice, ela não está hoje aqui com a gente. A Alice, ela é moça assim, agitada, né? Mas ela gosta de convidar as pessoas. E essa casa é o nosso encontro, digamos, nossa Beit Davar piloto inicial, que já começava antes de existir o nome Beit Davar. Próximo. Essa aqui foi uma reunião que eu fui lá no Sapopemba, né? Essa Beit Davar reúne lá o João, a Sueli, seus vizinhos. Apresenta a sua convidada. A Miriam, minha vizinha, e avó também do meu neto, do Léo, e está sempre lá conosco, né, nos trabalhos. A Miriam foi a Beit Davar. Nesse dia aí, estava muito bonita a reunião. Tem uma senhora, não dá para vocês verem, mas sentada naquele sofá lá do fundo. Adora. Ela estava sentada ali, aquela senhora cantou um hino. Eu tenho uma foto dela levantando as mãos, cantando um hino. Foi um encontro muito gostoso. Não parece a casa do João, parece uma igreja. Parece a igreja, né? Já tem a janelinha de igreja, né? A gente já faz uma congregação lá. E os dirigentes, João e a Sueli,
né? E a anfitriã Sueli, que recebe as pessoas, convida os seus vizinhos com um carinho enorme. Eles já moram muitos anos ali, não é? Conhecem todas as pessoas. Os meninos deles já devem ter quebrado muita janela ali naquele lugar ali. E eles são muito queridos, muito queridos, apesar disso, né? E a gente tem o prazer de ter essas duas Beites da Vara já funcionando. Próximo slide. E temos esse projeto para iniciar. Vila Formosa e Parque Savoy. Nós queríamos começar todas juntas, mas essas duas precisamos esperar um pouquinho mais. Vila Formosa porque assim está mais difícil de organizar famílias para frequentar o trabalho. E o Parque Savoy até porque o Nazareno está voltando agora. Ele quer ter isso na casa dele, mas ele ainda está se organizando. E ele decidiu que vai algumas vezes, não sei, já foi lá, né? Já foi duas. E ele está indo lá para... Ele me deu a ideia de trazer esse trabalho. Eu fui com ele, porque ele frequentou por um tempo a igreja Comunidade da Graça. E eles fazem esse trabalho nos lares, eles chamam de G100. A gente já teve esse trabalho aqui, de pequenos grupos, tentamos recomeçar. E eu fui conhecer o modelo de reunião deles. Então, de certa maneira, o Nazareno foi que me ajudou a pensar nisso. E agora ele está sendo instruído lá com o João, com a Sueli, para adaptar o modelo presbiteriano, não é isso? Para ele pegar como funciona. Pegar como funciona. Porque lá ele só participava. E agora ele vai estar à frente desse trabalho, ele e a Vera, né? E assim, irmãos, eu peço a vocês que orem por esses dois projetos. Eles estão para estourar aí, vamos orar e vamos incentivar. Tá bom? Próximo slide. Funcionamento dos encontros. As reuniões são dirigidas de maneira informal. Nós recebemos as pessoas, mas tem que ter um ambiente mais à vontade. Não é bagunça. Mas o ambiente, a pessoa está chegando, cumprimenta, boa noite, como é que está? Se é um visitante, vai apresentar, vai ter um quebra-gelo, né? Nós estamos evitando fazer banquetes, né? Porque as nossas reuniões antes, no final, sempre tinha um banquete. Se tiver um cafezinho, uma coisinha simples, já pode servir no início, já para ir quebrando quebrando aquela... Você vai chegar lá, né? Vai ser recebida, vai ser apresentada. Então, um ambiente informal, privilegiando a participação das pessoas. Então, não é uma pessoa pregando só. É o ideal de uma pessoa conversando, deixando a pessoa se expressar, guiando um encontro, ok? Os temas estudados são indicados por mim. Então, semanalmente, e daqui a pouco estará pronta toda a apostila, não é isso? Os 2 primeiros grupos, eles são a minha cobaia, né? Porque eu faço? Eu escrevo, entrego para eles e eles aplicam lá. Então, criamos até um blog na internet, onde eles podem acessar, o líder pode acessar, ver qual é o material daquela semana. Então, eu escrevo uma mensagem e eles desenvolvem o tema. Isso facilita porque aí todas as Beites da Vara estudam a mesma coisa e cada uma com a sua característica, né? Eu já vi a Ivanilde, né, trazendo o tema. Claudio Honor já trouxe alguma vez lá, Ivanilde? Uma vez só. Precisa agora ver o Claudio Honor explorando o tema. Já vi o João explorando o tema. Então é gostoso ver também que às vezes outras pessoas apresentando a mesma mensagem, você vê como são diferentes, né? O dia que eu estava lá no João, teve muita pergunta, né? Só o Daniel também fez pergunta naquele dia, né, Daniel? E é gostoso ver essa interação. Eu contei para eles o exemplo que você deu, distribuindo as fotos lá do jacaré, um menino com a cabeça do jacaré, ilustrando. Então, cada pessoa tem um jeito. E eu, então, forneço os temas, esses irmãos preparam dentro do que eles aprendem ali e entregam para outras pessoas. Isso é maravilhoso para o crescimento das pessoas. Não sei se vocês podem me dar o testemunho de vocês que estão à frente. O que estão achando desse modelo? Pode me dizer, Ivanilde ou Claudio Honor? Eu gostei mais porque a gente se sente mais seguro, né? A parte da orientação dada por você. Uhum. E a gente, a partir do que você coloca, a gente vai se aprofundando, né? Vai lendo mais coisas, e eu achei que foi excelente.
Ah, que bom, que bom. E vocês, João? Eu só vou dizer uma coisa. É a chave da partida. É a chave da partida. Porque a gente tem que ter um conhecimento Joia. geral, né? Então, mas ali é bom ter esse ponto de partida. Ótimo. E assim, e para mim isso é bom porque... E é a direção, né? Eu também. Para mim isso é bom Espalhar, né? porque se fosse só eu pregar essa mesma mensagem, eu ia pregar um dia lá, outro dia cá. E agora, a mesma mensagem já pode ser pregada simultaneamente 2 vezes. E quando nós tivermos 4, a mesma mensagem, 4 vezes. E quando nós tivermos 8, vocês já imaginaram quanto a gente pode... Uma única mensagem pode ser espalhada mais facilmente? Eu indico as mensagens, eu dou os temas, cada um vai trabalhar isso de forma livre. A proposta inicial é de reuniões que tenham um período de quebra-gelo, louvor, oração, palavra, né? E que dure ali, no máximo 1 hora. Né? É um encontro no meio da semana. A Beit Davar aqui do Sapopema funciona às quintas-feiras, a deles mudou para sexta-feira. Acharam melhor, porque no sábado podem dormir um pouquinho mais, né? Mas é livre. E eu acredito que isso tem sido muito positivo. Próximo slide. Os 4 ciclos. Essa é uma coisa importante. Cada Beit Davar vai funcionar dentro de 4 ciclos de mensagem. Esses ciclos de mensagem são baseados em 4 textos importantes da Escritura, que eu chamo de textos cardeais. É como se fosse leste, oeste, norte e sul. 4 textos bíblicos que dão a base de do cristianismo. Então, o primeiro texto bíblico, os 10 mandamentos. Esse é o ciclo número 1. O ciclo número 2, as bem-aventuranças, lá de Mateus 5. O ciclo número 3, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. E o ciclo de número 4, a oração sacerdotal. Quando terminar os 4 ciclos, eu espero que a cada Beit Davar já possa se dividir em 2 ou 3. Ou seja, eu imagino que daqui a final de um ano de trabalho, final de 4 ciclos, né, chega lá para Beit Davar do Carrão e fala assim, olha, já tem tanta gente frequentando, já tem tanta gente ouviu a palavra, nós podemos montar daqui outras 2. Nós podemos montar lá do Sapopemba outras 2. Então veja, é um trabalho que está começando apenas, mas o objetivo deles é chegar lá. E aí a gente vai estudar a próxima etapa desse trabalho. Pelo menos cada Beit Davar, 4 ciclos. Próximo slide, esse é importante. Encontros gerais, é o que nós estamos fazendo hoje aqui como a primeira experiência. É a ideia de trazer toda a Beit Davar para cá, para a gente fazer o quê? Apresentar a igreja para aqueles que são na Beit Davar só visitantes. Alguém que você está evangelizando tem 1 mês ou 2 meses, 3 meses, aí ele vem aqui ter o primeiro contato com a igreja. Alguns, talvez será o primeiro contato mesmo com qualquer igreja evangélica. E ter o contato de uma Beit Davar com a outra. Nessa reunião, hoje é só apresentação, mas nas próximas, a minha ideia é de que tenha testemunho. Vocês deem um testemunho de como foram aqueles 3 meses, o que aconteceu que você teve de impressionante. Olha, no nosso Beit Davar teve isso de impressionante, nós louvamos a Deus por isso. Tantas pessoas aqui, alguém se converteu. A gente poder apresentar esses frutos e compartilhar com a igreja, né? Isso, fazer a Beit Davar não ficar isolada, porque esse é um dos problemas de pequenos grupos, que essa era uma das dificuldades que o Nazareno falou para mim lá do G100, que alguns G100s lá da Comunidade da Graça, não é uma crítica, é só uma constatação, alguns se isolavam da igreja, apesar de que eles tinham grandes celebrações, e a gente não quer isso, né? Então é fazer com que estejam juntos. Próximo. Posso criar uma Beit Davar em minha casa? Sim. Qualquer casa, fala assim, eu gostaria de reunir as pessoas da minha região na minha casa. Sim, só que você tem que passar por um treinamento. E o que a gente ainda estimula é que esse treinamento seja feito também
você participando das reuniões de alguma das Beites Davar, que já estão funcionando. Por quê? Porque você vai ver como é que funciona e você antecipa problemas, né? Você vai lá, eu estou planejando começar uma Beit Davar na minha casa, vou lá com a Ivanilde, quais foram os problemas que vocês encontraram? E eles vão já adiantando, assim você ganha tempo e resolve os problemas antecipadamente. E o nosso projeto é que outras cresçam, outras apareçam. Tá bom? Último, acho que esse era o último, né? Não, tem mais um. Necessidades, esse é o último. Orem muito por este projeto. E nós precisamos de trabalhadores. Nós precisamos de gente ajudando. Porque uma das coisas mais difíceis para esses líderes, para ser bem sincero, é problema de mão de obra, ou não? É gente para estar do lado deles lá. O João leva vantagem sobre vocês, porque o João tem a família. Tem que casar agora. O Daniel, né? A Mariana não vai porque trabalha, mas o Daniel e a Nath podem ir, o Maír pode ir. Isso agrega muito. As crianças, né? Isso agrega muito. Então, trabalhadores é uma coisa. E aí o convite de trazer os vizinhos, que já é o trabalho de vocês lá. E a Miriam que é aparentada. É aparentada. Então facilita. Né? E vocês trabalham na casa de vocês como líderes na casa de vocês. Eles já trabalham fora do domicílio deles. Estão ajudando a Alice lá. Garanto que se fosse na sua casa, talvez fosse até mais fácil para vocês. Né? Mas nós precisamos de trabalhadores lá. Pode falar, Sueli. Assim, eu tenho percebido um problema assim, é de visitante voltar. Ele vai, ouve, mas eu convido novamente ele, assim, sabe, onde está o problema para que ele não volta? Então, uma hora a gente vai sentar os líderes numa reunião para a gente conversar. Por outro lado, por outro lado, na última quinta-feira agora passada, nós ficamos até 10 horas lá discutindo sobre o mandamento não tomar o nome de Deus em vão. Então, ia mais ainda. Então nós temos que sentar. A que estava lá para Miriam, você não está com algum problema, você está entendendo? Então assim, é importante que a gente faça o quê? É o problema que eu acho. Daí a nossa reunião de liderança, a gente sentar, expor os problemas. Eu sempre aconselho a vocês o seguinte: a discussão prolongou, não deixa prolongar muito tempo, encerra, continua depois. Sabe por quê? Porque a pessoa participou daquela discussão, mas aí ela vai pensar, será que eu vou lá? Vai ficar até tarde de novo. Então é muito importante você pensar no visitante. Tá? No ano passado, nós já fazíamos na nossa casa um Beit Davar, mas era para adolescentes. Para adolescentes. Então teve época que tinha 32 crianças em casa, né? Não eram crianças mais. Era uma boa receita. Então era muito bacana na época. Isso aí. A gente ia buscá-los às vezes nas casas, não é quantas vezes, depois nós íamos levá-los também. Então, mas aí o que acontece? Aí a gente, eles foram crescendo, alguns ainda frequentam a nossa casa, alguns até se converteram, né? E a gente tem contato com eles, né? Como é que é o nome daquele menino bem alto que vem aqui com vocês de vez em quando? Um japonês. Não é japonês. Que veio aqui na juventude, o Gustavo Moreno. Não é Gustavo? Bem alto. Não lembro. Não, tinha um bem alto que vinha com vocês aqui. Foi quem eu conheci ele lá na casa de vocês nessa reunião. Um adolescente. O que eu quero propor, irmãos, é que a gente comece a pensar o crescimento da nossa igreja pela porta dos lares. E assim, e para isso a gente precisa trabalhar. Então, esse é um projeto. E eu quero convidar, se você tem possibilidade de você servir ao Senhor nesse projeto, de você dispor-se a abrir espaço na sua agenda para servir a Deus. Ah, pastor, mas eu já vou de segunda, de quarta, se você não quiser vir de quarta, mas para ir numa Beit Davar, pode ir. Eu estou autorizando você. Eu vou estar tão feliz de ver você atuante num trabalho como este. Agora, se você pode vir de quarta, também venha, tá? Que também fico feliz em dobro. Mas nós precisamos levar o Evangelho
para os lares e evangelizar a partir dos lares. Para a gente recuperar aquela ideia de igreja que evangeliza a sua vizinhança. Quando o ciclo Beit Davar, pode ser no primeiro ou no segundo ciclo, encerrar, nós podemos até mudar de casa. Encerramos 2 ciclos na minha casa. Posso começar o próximo ciclo lá na casa da Miriam. Estou usando de exemplo, tá, Miriam? De repente você abre a sua casa, eu queria que fizesse aqui para os meus vizinhos. Não tem problema. A gente encerra ciclos e vai para algum lugar. A gente está espalhando o evangelho a partir dos lares. É a mesma coisa lá no carrão. De repente, a Eliana começa a frequentar lá, ela começa a se tornar assídua, operosa na obra. A gente faz o próximo ciclo para a casa dela ou para a casa de algum vizinho. Quem sabe o Manuel e a Irani também resolvem, né, o Claudio Honor? Vamos orar? Vamos orar. O que eu quero é que vocês se engajem. Eu estou fazendo um apelo como pastor à igreja. Engaje-se numa obra. Não pense no evangelho só para você. Nós precisamos dividir. Tem chegado o tempo em que nós precisamos ser crentes em atendimento ao chamado do Senhor, de ir e não de ficar. Nós temos que ir. Então eu quero apresentar para vocês esse projeto, pedir as suas orações e clamar que você se envolva, se possível, se envolva com um projeto como este. Vai lá, João. Aproveitando aqui os irmãos estão aqui, eu gostaria Essa Natália vai descer. Uma coisa, é um trabalho de formiguinha. Pode não aparecer as coisas tão rápidas, mas nós temos que insistir. Tem que persistir. Gente, nós estamos só começando, nós estamos aprendendo. É um trabalho de formiga. Nós estamos aprendendo a fazer uma reunião mais informal. Nós estamos aprendendo a conquistar. Estamos nos soltando. Nossa igreja não tem esse hábito de conquista tão fácil. Nós estamos aprendendo, mas não tem problema nenhum. Nós somos inteligentes e o Espírito Santo vai nos guiar e nós vamos aprender. É uma obra que não está sendo feita por nós, está sendo feita por Deus. Eu só disse para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. É o que eu peço que você faça. Natália, você está ouvindo vozes do além, porque eu acabei de falar de você aqui. Você ouviu. Então eu quero chamá-lo a envolver-se e a orar por esta obra. Eu oro que o Senhor mande trabalhadores. Para encerrar, tá, irmãos? Vamos cantar o hino 183. Benditos laços são os do fraterno amor. Seja uma espécie de lema para nosso trabalho em casa. Assim que a Natália começar a tocar, vamos ficar em pé e cantar o hino 183. Vamos de novo a primeira estrofe? Assim a gente aprende. Benditos laços são os do fraterno amor, que assim em santa comunhão nos orientou, Senhor. Ao mesmo
Senhor, é nas Tuas mãos que esse trabalho está, porque ela também veio das Tuas mãos. O projeto Beit Davar é o nosso desejo de cumprir as ordens do Senhor, de evangelizar e vivermos um ao lado do outro, um para o outro, um sustentando o outro, um sendo o suporte do outro. Ajuda a igreja a crescer a partir dos lares, Senhor. Desperta-nos para a realidade de um evangelho que conquista pela amizade, pela simplicidade. E abençoa a Tua igreja. Colocamos nas Tuas mãos a Beit Davar do Sapopemba, a Beit Davar do Carrão, aquelas que estão para se iniciar, a vida dos seus líderes, dos seus anfitriões, os lares que abrigam. Que a misericórdia e a graça do Senhor seja derramada, Senhor. Seja derramada abundantemente sobre este projeto, sobre este trabalho, sobre a vida das pessoas. Obrigado por podermos fazer o primeiro encontro geral, de maneira simples ainda, com poucas pessoas, mas cremos, Senhor, que haverá quartas-feiras aqui de encontro com mais e muitos mais pessoas, louvando o Senhor e engrandecendo o Seu nome conosco. Colocamos a nossa esperança em Ti e confiamos que o Senhor há de abençoar esta obra. Ajuda-nos, Senhor. Vá à frente, põe a Tua mão sobre nós e nos dê a direção do Espírito Santo. É tudo o que Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. Só avisos. Tem Beit Davar lá amanhã? Sim. Sim. Lá sexta-feira vai ter? Tem. Tá, então, aqueles que quiserem conhecer, escolham aí, podem conhecer, tá bom? Eu agradeço muito a vocês por hoje abrirem mão do estudo da Carta aos Gálatas, que nós começamos só. Obrigado, viu, Daniel? Que eu sei que vocês estão interessados nas cartas da carta da região da Galácia. Semana que vem a gente retoma esses estudos bíblicos na Carta aos Gálatas. Mas obrigado por vocês nos deixarem apresentar o projeto. Por isso, a Ida está tímida aqui. Ela falou para o pessoal descer hoje, nos confraternizar. É, a última parte aqui do meu aviso. Tá. E nossos encontros gerais, fala para o pastor mandar um abraço para a Irmandade PBVF, Luquinhas aqui. Isaac pede a igreja por orar. Ah, verdade. Lucas, muito obrigado. Isaac, o Isaac ele viria, mas ele pegou uma virose. Então ele não veio por causa da virose. Está muito mal. Obrigado a vocês, irmãos. Só uma coisa que eu não fiz, não expliquei o logotipo. Vocês estão vendo duas casinhas, uma do lado da outra? Elas estão unidas por uma Bíblia aberta e uma pessoa lendo a Bíblia. É isso que une os lares, as famílias. E essa Bíblia está aberta sobre as casas, como se fosse o telhado. Não é? Esse é um sentido muito importante. Eu quero agradecer ao Davi Matias. Eu pedi para o Davi um logotipo. Em 15 minutos o Davi fez isso e eu não consegui mudar nada. Veio perfeito do jeito que veio. Um irmão com capacidade de pensar as coisas, Então, esse é o nosso logotipo. Todos os nossos impressos vão ter sempre isso do Beit Davar. Tá bom? Irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós temos lá uma confraternização, porque o nosso propósito da reunião geral é a gente fazer uma confraternização. Então, hoje começa pequena e vai crescer, se Deus assim quiser. Ore pela reunião do conselho sexta-feira. Temos uma reunião, sempre é importante. E sábado.